Ativo e Desativado começando, e hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa maravilhosa que vocês vão amar ouvir ela, conhecer a história dela. Ela que é uma mãe atípica, psicóloga, portage practitioner, palestrante, coautora, assessora de família com crianças especiais aqui na Inglaterra. Ela é assessora de diagnóstico de autismo e TDAH. Ela é muitas coisas, gente. Eu quero que vocês conheçam a minha amiga Renata Noyes. Nossa, muito obrigada, Joyce. Eu que me sinto, assim, muito privilegiada de estar aqui, ser convidada por você. E o seu canal também, que está sendo arrasando aí, também edificando vidas de muitas pessoas. Então, eu que me sinto privilegiada de estar aqui. Amém, minha amiga, amém. Gente, eu já vou começar fazendo uma pergunta para Renata. Rê, eu gostaria, por favor, que antes de você entrar em tudo isso, que você é maravilhosa, você aqui é a mulher que a comunidade aqui na Inglaterra ama a Renata, aqui onde a gente mora. Gente, ela é aquela pessoa que tá ali para todo mundo. Mas, primeiro, antes dela falar sobre isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem é a Renata antes de tudo isso? Nossa, é bem interessante, né? Porque, primeiro que essa pergunta, para quando a gente é mãe, é algo bem especial, né? Quem que é a Renata? Sim. Porque depois que você é mãe, tudo é mamãe. É né? verdade. A mãe do Lawrence, a mãe da Olivia, a esposa do Paul, mas cadê a Renata, né? Então é bem bacana essa pergunta, Joyce. Mas, bem, a Renata veio do interior de São Paulo, no Brasil. De uma cidadezinha muito pequenininha chamada Valparaíso, mas uma vida muito simples, mas uma vida muito bonita, né? É algo até que a gente fala que eu gostaria que meus filhos tivessem, aquela vida simples de brincar na rua, de muitas coisas, né? Que hoje a gente já não tá vendo mais, né? Mas aquela menina era uma menina de muitos sonhos, né? E o mais interessante de tudo é que eu sempre falo um pouquinho dessa história. Sim. Quando eu tinha por volta de uns 5 anos, eu vi realmente, pela primeira vez assim na tela, a rainha Elizabeth. E quando eu vi ela com aquela coroa, tudo pequena, eu falei pra minha mãe, quem que é? Minha mãe falou assim, a rainha. Mas eu não entendia que aquilo existia. Eu achava que a rainha, a princesa, era só de contos, era só uma fantasia. E quando ela falou que aquilo era real, eu perguntei onde que ela mora. Ela falou assim, ela mora na Inglaterra. Uau. E foi muito bacana, porque eu lembro, assim, né, contando pra vocês, quase vividamente, mas eu não lembro exatamente das palavras. Mas o que eu me lembro é que minha mãe falou, que eu falei assim, eu vou morar lá um dia. E minha mãe é uma pessoa muito positiva, né? Ela falou assim, você vai. Se você acredita, você vai. E isso sempre teve na minha mente, né? Então, a Renata vem dessa realidade, quer dizer, uma fantasia que virou realidade. Sim. Mas veio de uma família, que a gente fala muito simples, mas uma família que acredita, que acreditava muito, muito em mim e muito nas minhas irmãs também. Sim, sim. Né? Porque meu pai, minha mãe vêm de famílias muito simples, que não tiveram tantas oportunidades. Né? Essa sou eu. E você nasceu... Quando você falava assim pra mim que nasceu em Valparaíso, em São Paulo, lá em Brasília, no entorno de Brasília, nós temos uma cidade que se chama Valparaíso de Goiás. Eu falava, nossa, ela era minha vizinha! E eu falei assim, gente, São Paulo, são várias cidades com vários nomes iguais, né? Sim, porque tem Valparaíso do interior de São Paulo, que é muito pequenininha mesmo, mas uma cidade que eu vou dizer... a região ali é uma região de indústrias, né, usinas, né, que são muito conhecidas, e também a região do gado, né, mas é uma cidadezinha muito pequenininha. No entanto, hoje deve ter mais habitantes, mas na minha época era 15 mil habitantes. Sim. Mas, tipo, Valparaíso de Goiás já é uma cidade, é quase uma city mesmo, né? É muito grande. É bem grande. Aí tem a Valparaíso do Chile, que também é gigantesco. Uau. E muito bonita, dizem, né? Então tem aí, né? Porque, na verdade, o significado é o Vale do Paraíso, né? O Valparaíso, eles emendaram. Nossa, que legal, eu não sabia. É bacana, né? Que legal, Vale do Paraíso. Gente, olha, você que é de Valparaíso,
Vocês moram no Vale do Paraíso. Chique. Gostei do nome, hein? Vou usar o nome agora pra falar dessa cidade. Tá vendo? Então, vamos já edificando aí as coisas, né? Aí vamos abençoando, né? Porque se você não se sente que é o Vale do Paraíso, que isso mude, né? Mas sim, tem muitas histórias ali que eu cresci, ali que eu fiz minhas amizades, ali que eu aprendi a identificar quem é a Renata. Sim. Né? Saí muito cedo de casa também, né, Joyce? Com, vamos dizer, 17 anos, né, quase. E eu acho que foi uma vida assim, todo mundo fala, é porque teve que sair de casa. Eu tinha meus sonhos, né? E dentro daquele Vale do Paraíso, que na verdade não é tão bem assim. Sim. Era uma cidade muito pequena que não proporcionava o que eu sonhava, Sim. né? E isso aconteceu com várias pessoas ali, Sim. né? E graças a Deus eu tive meus pais que deram essa oportunidade de falar, eu confio em você, até aqui, né? Te ajudei, eu sei que você é uma pessoa bem, vamos dizer, estruturada, por mais que não tenha essa experiência da vida ainda, por ser só com 17 anos, mas sim, vou te dar essa oportunidade. Então eu abracei. Eu sei que a gente tem coisas que a gente erra tentando acertar, né? A gente com, talvez, algumas amizades que são enganosas, né? Porque a gente tem que também ser muito realista nessa vida, né? Muitas vezes as pessoas chegam até a gente com, vamos dizer, né? Não vamos dizer com duas caras, mas também tentando obter alguma vantagem, né? Quando elas veem que você é uma boa pessoa, que você tem algo para oferecer para ela, né? Então, essas coisas eu falo, né? A gente não pode ter medo disso, né? Mas a gente tem que aprender também a identificar o quanto antes, né? E eu fui dessa maneira, né? Crescendo, fui desenvolvendo, fui aprendendo e sempre tentando ser uma pessoa melhor. E uma coisa importante, né? Sempre fui cristã, por mais que naquela época não era evangélica, eu era indo na igreja católica, eu nunca tinha deixado de Deus permanecer na minha vida. Então Deus era o seu centro. Sempre foi, Joyce, sempre foi. Até tem algumas histórias assim de ter mudado para cidade grande, do meu primeiro salário ter sido roubada. Sério? Então foi algo tipo assim, que te choca, né? Que você não passou de tentar uma pessoa com uma arma, tentar, né? Eu com duas amigas tentaram, né, assaltar a gente, né, dentro de roubar o carro, então, coisas que foram me chocando um pouco, né, mas eu sempre tive Deus tão perto de mim que isso não me deixou me traumatizar, né? Porque a gente vai escutando o que os nossos pais vão falando também, né? Não vai com aquele, não faz aquilo, porque, né? Só que tem coisas na vida que não é que você se coloca ali. Aqui tem algo na vida também que eu sempre penso, talvez era para mim passar por aquilo, porque eu só conhecia aquilo na teoria, né? E tem coisas que, e para mim eu falo, foi Deus me preparando, sabia? Para mim vir para cá. Antes eu não achava que Deus permitia a gente passar por certas coisas, mas com o passar dos anos, com as experiências de vida das pessoas, que nós andamos com pessoas que falam, olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo, você fala, meu Deus, aí o Espírito Santo ele começa a ministrar no seu coração, eu permiti que você passasse por isso, para que você crescesse. Eu acredito. E eu acredito que Deus permitiu. Eu acredito. E é aí que eu não sofria. Porque quando você tem esse posicionamento espiritual, não importa a sua idade. Mas se você tem esse posicionamento, você não sofre. Porque, claro, você vai sofrer se algo realmente acontece fisicamente com você. Você vai ter medo daquilo, né? Um tiro, né? Um abuso, alguma coisa assim, né? Que a gente tem que ser bem sincera com isso também, né? E todo mundo reage de uma forma diferente, né? A gente tem uma preparação psicológica diferente também. Mas, como eu queria muito, né, ter essas oportunidades, então eu tive que abraçar essa vida espiritual de uma maneira muito profunda. E o que seria essa maneira muito profunda? Seria que as coisas que acontecessem, o que eu planejasse para mim, que me desse paz no meu coração.
Então, por exemplo, se eu tinha um plano, eu vou mudar, eu tô indo para uma cidade nova, eu gostaria de ter amizades dessa maneira, pessoas que eu me identifico, pessoas voltadas mais que eu sempre gostei muito de estudar. Né? Então, pessoas desse nível. E nunca foi assim, quero conhecer porque é rico. Nunca tive isso, nunca. Muito estranho, sabe? Assim, porque muitas pessoas chegavam até mim com esse intuito. Você conhece fulano porque fulano tem, né? Tem isso, tem aquilo. Porque, infelizmente, no Brasil é muito assim, né? Né? Você pergunta pra alguém assim, Joyce, e aí, como que estão os seus filhos? Aí, todos bem, cada um comprou sua casa. Mas não é verdade? Compraram um carro, tá com um emprego muito bom, mas na verdade a questão não é essa. Não é? Mas você já reparou nisso? Já, e é estranho porque a gente vive aqui fora há tantos anos, pra gente parece que é um choque. Você chegar, oi, tudo bem, como você está? E a pessoa fala tudo isso, você fala assim, mas tipo assim... Não, eu quero saber como você está. Né? Muitas vezes fiquei sabendo que passou por uma operação, tá tudo bem com a sua saúde. Isso para mim é o mais importante. Exato. As suas conquistas e as suas conquistas, Exato. né? Então, vinha muito na minha cabeça esse tipo de coisa. Então, eu queria boas amizades, né? Boas amizades, bons vínculos, né? E toda vez que algo ocorria que não estava certo, eu nunca criticava aquilo. Eu agradecia a Deus, na verdade. Porque eu falava assim, esse teste aqui passou, então quer dizer, isso aqui, obrigada. E minhas orações eram assim, sempre me livre e tire as amizades que não me pertencem. Sempre foi, até hoje, sabia? Eu uso as mesmas palavras. E Deus foi, assim, maravilhoso comigo. No entanto, tem 2 amizades daquela época que são que nem irmãs pra mim, sabe? Enfrentaram as coisas junto comigo, passamos coisas muito parecidas juntos, mas a gente não desistia, a gente cuidava uma da outra. Então, é muito bonito. Então, essa é a Renata. Só que essa é a Renata que ela não foi esquecida. Só que ela se tornou em outras coisas. Eu falo que é que nem você comprar uma Barbie e depois você compra os acessórios. A essência dela tá ali, mas você vai só equipando ela com algumas coisas, né? Mas é mais ou menos isso que vai acontecendo, né? E depois tem a Barbie mamãe, né? A Barbie profissional. Sabe quando você vai vendo esse tipo de coisa? Só para identificar, tá, gente? E assim, é como, vamos dizer, no lado mais cristão, é o jeito que Deus vai enfeitando o vaso. Sabe? Porque muitas vezes a gente fala assim, Senhor, né, eu quero ser um vaso novo. Mas muitas vezes Deus nos fez dessa maneira e Ele não quer trocar aquele barro. Ele só vai fazer um vaso novo, mas aquela essência é sua. Então, eu falo que a mesma coisa é isso. O exemplo que eu dei para Barbie seria do vaso, né? Dele me transformar, dele colorir, dele colocar sempre uma flor nova ali dentro. Então, é assim que eu me sinto. Glória a Deus. Muito linda, muito linda. E sabe o que eu queria perguntar para você? Você sonhava nesse tempo com tudo isso? Com todos esses títulos, com tudo que aconteceu na sua vida hoje, o que acontece hoje? Não. Você sonhava que você estaria viajando para palestrar? Não, nada disso. Nada disso? Nada disso foi meus planos. Nada. Meus planos, na verdade, era sempre ser feliz. Sempre eu ter capacidade de pagar minhas contas e dormir, deitar no meu travesseiro e não ter preocupação. Porque no Brasil a gente tem que ter exatamente, esse tipo porque no Brasil eu via muito assim, meus pais, não só meus pais não, amigos, todo mundo reclamando, esse mês tá tudo bem, o mês que vem não sabe, e eu cresci porque não tinha barreiras quando a gente, na nossa época, né, de criança, os problemas era tudo ali visível para todo mundo. Né? Os pais falavam aqui, ali, só que a gente não percebe o tanto que uma criança, ela absorve daquilo. Absorve. Principalmente porque eu comecei a trabalhar muito cedo, eu e minhas irmãs com os meus pais. Que eles sempre tiveram restaurante, né?
Então, a gente, desde pequenininha trabalhando. Então, você começa a ver o valor das coisas, mas você começa a ver também o problema das coisas. Sim. Muito cedo. Sim. Então, eu vi aquilo que eu falava assim, Senhor, eu não preciso ter rica, ter o melhor carro ou a melhor casa, mas eu quero tanto ter, todo mês eu ter, assim, a capacidade de não me preocupar, ter meu trabalho e pagar minhas contas. É só isso que eu quero. Só que quando você tem uma fé e Deus conhece o seu coração, não. Ele fala, não, filha, não é só isso. Eu sou o Deus do ouro, da prata. Né? Você tá pedindo só isso, mas eu vou te dar mais. Só que eu ficava muito assim, talvez ingrata, porque eu falava muito assim para Deus, quando as coisas começaram a andar, mesmo eu comecei a trabalhar mais, comecei a ter mais, eu falava, eu não preciso disso. Não preciso disso. E eu não lembro muito bem hoje exatamente que eu tenho um probleminha também, viu, Joyce? Uhum. Isso eu sempre tive. Eu tenho uma dificuldade muito grande de gravar nomes e datas. Sempre tive isso. Então, eu leio muito a Bíblia e o que eu entendo da Bíblia fica gravado na minha cabeça, mas eu nunca lembro as passagens. Sim. E é uma coisa que me incomoda. Mas eu lembro de ter lido ali que falava muito da gratidão. E a gente também tem que aceitar as coisas, não só dar. E eu falei, nossa, Deus tá me dando, eu tô aqui murmurando, né? Sim. Mas nesse ponto, pra mim, era, como que eu vou dizer, tava tudo bem do jeito que tava, sabe? Tava tudo bem, mas eu não tava entendendo por que Deus tava me dando mais. Até o momento, né, que a gente descobre e fala, é porque você sabe dividir. Verdade. O que eu tô te dando, esse mais, não é realmente só pra você, porque você tá se doando demais. Então isso aqui é pra te ajudar a doar mais ainda. Então eu entendi isso. Sim. Eu entendi que isso realmente era o propósito, que realmente que eu queria, porque eu sempre fui, Joyce, desde pequena, ajudar, falava assim, vamos fazer arrecadação para ajudar uma família, vamos fazer arrecadação para o hospital, vamos fazer. Eu era a primeira a estar ali dentro. Legal. Sempre. Eu lembro que eu fui embora, o meu primeiro salário, eu lembro que foi roubado, que eu te disse. Eu fiquei tão chateada com aquilo, porque eu já tinha planos de comprar cesta básica para dar, para doar no final do ano, que eu já tinha ido mais pro final do ano mesmo, para algumas famílias bem carentes, sabe, da minha cidade. Sim. E aquilo tocou no meu coração. Eu falei, por quê? Eu fiquei muito magoada no que aconteceu. E eu tava comprando, por mais que era meu primeiro salário, eu queria visitar meus pais. Sim. Né? Eu queria fazer uma surpresa. Então eu chorei muito no trabalho. Mas aí Deus é tão bom. Você não tem noção. Joyce, os meus amigos do trabalho se juntaram, compraram minha passagem de volta para ver meus pais. Porque era longe de onde que eu tava, né? E eles doaram algumas cestas básicas. Porque a gente ganhava cestas básicas, né? Sim. E eu levei tudo pra minha cidade. Ai, que legal. Então, tipo assim, acho que Deus também quis provar assim, não é você, sou eu. Sou eu. Sabe? Então, a partir dali, quando eu me senti assim, tão cuidada, eu fiquei mais com paz no coração. E isso é que é viver na dependência de Deus, né? Ele Sim. tava querendo te ensinar ali. E já ensinou. E muito jovem, sabe? E muito jovem, já fui aprendendo com isso, ser grata a tudo, ser muito honesta. Eu sempre fui muito assim, nesse ponto de que, por mais que hoje no mundo isso não tem muito valor também, Joyce, a palavra do homem não tem mais valor. Nesse mundo que a gente vive, né? Antigamente você ia no armazém, que a gente chamava, né? E marca aí, né? Depois te pago. Tinha valor aquilo, né? Hoje não existe mais, né? Então hoje a gente precisa de evidências, hoje a gente precisa de provas, hoje a gente precisa de tudo. Mas eu ainda tenho isso. Eu ainda conto com a palavra daquela pessoa. Eu conto com a palavra. Porque eu falo que a minha palavra você pode contar. Sim. Entendeu? Mas ainda a gente tem algumas decepções. Porque não é todo mundo mais desse jeito. Não é. Entendeu? Isso me entristece. É uma coisa que me entristece muito. Eu estava até outro dia chorando com o Senhor sozinha aqui, orando. Como as pessoas mudaram.
como as pessoas mudaram. E eu, às vezes, falo assim, eu vou mudar. Eu falo, não vou mudar. Eu não vou mudar porque as pessoas mudaram. E eu acho lindo isso, Rê. E não é... Por exemplo, você já me conhece por alguns anos já também. Eu sou muito na minha. Sim. Muito na minha. Tipo assim, eu ultimamente ando sendo convidada para um monte de coisa. Sim. E não é tudo, não é que não cabe a mim, mas não é tudo que eu consigo aceitar, porque no final de tudo, eu tenho minha família. Claro. Entendeu? Sim. E a minha família é a coisa mais importante desse mundo para mim, porque é o presente de Deus que Deus me deu. E eu sempre quis ter minha família. Então, cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos é muito importante. Sim. É muito, muito, muito importante. Eu espero que seja quem está escutando, né? Porque a gente esquece muitas vezes de estar valorizando isso, né? E as famílias hoje estão sendo cada dia mais quebradas, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que eu tenho que dar esse tempo. Por eu estar viajando bastante, tendo bastante evento, atendendo muitos clientes também. Sim. Então, tem uma hora que a gente precisa de tempo com a gente, com Deus, mas a gente precisa também olhar pro nosso, né? É verdade, pra nossa casa. A nossa casa, depois de Deus, ela tem que vir em primeiro lugar, né? Não, com certeza. Eu acho que é uma coisa tão... que a gente fala assim, não, Deus é em primeiro lugar, né? Mas quando você tem sua família, ele tem que viver com você, ele faz parte da sua família. Então, é como se fosse os dois ao mesmo tempo, vamos dizer, né? Eu sei que ele tem que estar acima de tudo. Principalmente quando a gente tá em certas fases da vida, num relacionamento. Sim. Porque é fácil um casamento? É fácil um relacionamento? Não, gente, não é fácil. Principalmente porque, se você for reparar, é sempre o oposto que se atrai. É verdade. É mais que verdade. Então, o que acontece? Vai ter aquelas coisas difíceis dentro do relacionamento também. E é uma das coisas que eu tenho, assim, tento controlar bastante, sabe, Joyce? Porque tenho um filho especial, né? Tenho um filho especial. Sim. E quando eu parei pra pensar, quando meu filho veio, né? Tudo bem que eu tô pulando uma parte aí, né, Joyce? Sim. Não, então, você já vai falar do seu filho, né? Que é uma parte muito importante. Mas eu gostaria de saber primeiro, Rê, vamos lá. Como você veio parar na Inglaterra? O que aconteceu? Que reviravolta deu? Como você chegou aqui? Depois fala como você conheceu o povo. Conta pra gente. É até engraçado, é bem bacana. Bem, pra cá, pra Inglaterra, como eu sempre disse, né? Desde pequenininha eu já tinha falado que eu ia vir pra cá. Mas você é do interior, daquela cidadezinha, né? As pessoas dão risada na sua cara, né? Fala, como assim? Você mal saiu dessa cidade pequena, né? Não sabe nem se virar ainda numa cidade grande. Como você vai sair do seu próprio país? É verdade. E sem falar a língua. Sim. Mas sempre teve no meu coração. Mas eu lembro que quando eu tinha por volta de... Foi fazer 15 anos mesmo. Teve até uma, vamos dizer, proposta, acho que é do Rotary Club que teve uma vez, para me fazer intercâmbio nos Estados Unidos. A oportunidade era para ir para os Estados Unidos. Não veio no meu coração, eu não queria. Sim. Que estranho, né? Não queria. Aí as pessoas pensam, né? Mas, gente, 15 anos, que escolha é essa? Você não tem nem direito de escolher. Não, mas não estava no meu coração. Meus pais não estavam nem muito positivo, nem muito negativo. Tipo, dependia muito do que eu queria. E meus pais me viram muito sempre posicionada. Então, eu acho assim, eles não me forçaram nem pra ir, porque eles viram que se eu quisesse, eu ia fazer de tudo. Sim. Mas o bacana foi que quando eu fui até pra Campinas, fiquei um tempo, né, com os meus tios, né, e que, no entanto, são os pais da Andresa, Sim. né, que é minha prima que tá aqui. E a gente sempre se deu muito bem, Joyce. Eu com a minha prima sempre nos demos muito, muito bem. Mesmo numa distância muito grande, como família, né? Que a gente morava totalmente, quase 10 horas longe um dos outros. Se via pouquíssimo, né? Se via pouquíssimo no ano, às vezes uma vez só no ano. Mas a gente tinha uma conexão muito grande, sabe? Uma com a outra. Então, quando eu mudei pra lá, isso floresceu mais ainda, né? E a gente tinha algo muito parecido. As duas queriam falar inglês e tal. Mas a Andresa, ela tinha vontade de ir para os Estados Unidos.
Entendi. E eu não tinha vontade de ir para os Estados Unidos. Eu também tinha, tá? É. Nunca imaginei parar aqui. Então. Ai, que coisa, né? Aí, não sei o que aconteceu. Aí a Andresa falou assim, eu tô indo embora estudar, né? Eu acho que comprou um pacote de estudante para vir, mas ela veio mesmo, assim, nessa função de aprender a falar inglês mesmo, ficar por um tempo. Aí ela falou assim, prima, vamos? Eu falei assim, não, acabei de vir pra cá, né? Tô aprendendo agora, não tem como. E ela veio. Aí mas eu pensei, você está indo pra onde? Ela falou assim, pra Inglaterra. Eu falei, não. Aí realmente me tocou, sabe? Porque realmente era onde eu queria. Muito engraçado que eu queria vir, seria pra cá. E ela veio. E ela veio, né? E em pouco tempo. Aí eu lembro que ela me contatou, eu tava trabalhando. E ela me contatou e falou assim, prima, você tem que vir. Você tem que vir. Aí eu já tô aprendendo a falar inglês e você tem que vir. Aí, só sei que, eu não lembro assim realmente dos detalhes como foi, mas em pouquíssimo tempo, por isso que eu falei que você é uma pessoa muito posicionada. Em pouquíssimo tempo tava tudo pronto, eu falei, Andresa, tô indo então. Ai, que legal. Né? E vim. E ela foi assim, a porta, né, que Deus usou ela como uma grande porta pra mim. Mas o engraçado, né, Joyce, porque era pra acontecer, porque quando eu cheguei também, você chegar em Londres, chegar no Heathrow, né? E você se deparar e falar assim, tá, ninguém tá te esperando. Você não fala a língua. Ixi. Então, se a fé existe agora... É agora. É agora, porque você não vai é ficar nem em Londres. Você tem que viajar de novo, tem que comprar um ticket pra ir pra Bournemouth, porque eu não sabia nem pronunciar isso. Meu pai. Eu nunca vou me esquecer, porque já na hora que desceu do avião, eu tava tava tranquila. Falei, Senhor, eu não sei onde que eu vou descer, na verdade, eu não sei onde compra esse ticket, eu não sei falar a língua, mas me guia. Na hora que eu tô saindo, assim, um brasileiro, né, que tava vindo passear pra cá, ele, engraçado, era de Brasília, e ele era da aeronáutica. E eu bati papo com ele, porque meu primo é da aeronáutica. E fiz amizade com ele. Eu falei assim, você tá passeando? Ele falou assim, já é a 5ª vez. Minha irmã mora aqui, eu sempre venho visitar. Eu falei, você fala inglês? Ele falou assim, eu me viro. Eu falei assim, por favor, você me ajudaria a comprar uma passagem? E ele me ajudou. Então, começou daí. Ele me ajudou. Mas, Joyce, foi a coisa mais engraçada. Tem que contar isso pra você, gente. É meio engraçado. E eu não me lembrava, né? Que aqui na Inglaterra a mão é a contrária. Então eu peguei esse ticket e fui pro ponto de ônibus que ele mesmo me direcionou. Mas como a irmã já morava em Londres, ele já saiu do aeroporto, porque eles estavam esperando ele. Sim. E eu fui pro outro lado para pegar o ônibus. Gente, eu fiquei 3 horas do lado errado, esperando o ônibus. Eu perdi o ônibus, não sei quantos ônibus passou e eu perdi. Só que eu deveria comprar outro ticket, porque já tinha perdido aquele, né? Mas veio, eu nunca vou esquecer nem da fisionomia, que pra mim era um anjo aquilo ali. Veio um moço, bem jovem, nunca esqueço, bem loirinho. E ele veio até a mim, tava com uma roupa do aeroporto. Ele veio até a mim, ele me viu ali há por muito tempo. Por isso que eu falo que é anjo, porque os ingleses não têm muito isso. Sim. Eles não é de aproximar, não é? Sim. E ele veio, se aproximou, ele perguntou pra mim, ele só olhou no relógio assim pra mim, eu mostrei meu ticket, ele colocou a mão na cabeça, tipo assim, já perdeu 3 horas atrás, minha filha, esse ticket. Mas ele falou assim, ele só fez assim pra mim, ele viu que eu não falava, ele pegou a minha mala e ele me andou do outro lado, que não onde que era o ponto, e ele esperou até o próximo ônibus pra Bournemouth chegar. Sim. E ele falou eu não lembro, mas provavelmente ele falou, nossa, essa menina tá aqui esperando há muito tempo, ela não fala inglês e precisa ir pra esse lugar. E me deixaram entrar. Só que, gente, é aquele ônibus Joyce que vem pra cá, que você pega, que a gente quando compra hoje, a gente fala, não, isso aqui demora muito, isso aqui, né? Era aquele horário, Joyce, que leva 3 horas e pouco. Eu lembro que minha prima falou assim, não demora, compra esse que esse não demora muito. Então, cada ponto que o ônibus parava, eu perguntava pro ônibus, é aqui? It's here? Só isso que eu falava.
Acho que o motorista já queria me jogar pro lado de fora de fora do ônibus. Era muito engraçado, porque teve uma hora que eu ia pra perguntar ali. Ele nem virava pra mim, sabe? Pro lado. Ele fazia assim, ó. E demorou, pegamos um trânsito, porque já era aquele horário das 5 da tarde, e vindo pra Bournemouth, sabe? Aquela coisa louca de Londres pra cá. Demorou muito. E quando eu cheguei na estação, né? Na famosa estação, eu desci, ninguém tava me esperando de novo. Porque já tinha passado o horário, minha prima estudava e tinha que trabalhar, não podia perder aquele dia. Mas a minha sorte, que eu tinha um pedacinho, eu tinha anotado o endereço da casa dela. Sim. Né? Porque na época não tinha esses celulares de hoje, né? Uma coisinha tipo assim, nossa, era aquela... Eu falei, bem, tem esse endereço, a única coisa que eu tenho que fazer é mostrar pro cara do táxi. Sim. Vou pagar um táxi. Sim. E peguei e me levaram até lá. Ela não tava, mas a senhora, porque era casa de estudante mesmo. Então, eu cheguei dessa maneira, como estudante mesmo, né? Então, já fui pro meu quarto e tal, e minha prima não tinha telefone nada, celular, então acho que ela foi trabalhar mega preocupada, né? Eu lembro que ela chegou já, que ela sabia que eu tava, levei um susto, que ela bateu na porta, já entrou, ai, que eu tava preocupada, aquela monte de coisa. Sim. E assim começou a vida, né? Eu chorava demais, não por estar na Inglaterra, mas porque me perdia. Meu Deus, tadinha. Porque da casa que eu ia até a escola não era perto. Sim. Não tinha dinheiro para pagar ônibus. Né? Estudante é estudante em qualquer lugar do mundo, né? É um perrengue. E na Inglaterra, na época, era quase... Uma libra era quase R$9. Nossa, tava era super alto. Altíssima na época. Então, tipo assim, eu tinha que economizar muito, senão não comia. Você entendia? Com o dinheiro que você trouxe do Brasil. Hã? Com o dinheiro que você trouxe do Brasil. Isso, porque a gente já deixava um dinheirinho ali pra você ou comer, ou pelo menos pra pagar como fala? Acomodação, esse tipo de coisa, né? E minha prima, claro, me ajudou muito, 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 muito em tudo, né? Só que dinheiro, era luxo pegar ônibus. Pegar coletivo, né, vamos dizer. Era luxo, você tinha que ir a pé. Então, o que acontecia? As casas é tudo parecida nesse lugar. Joyce, até que eu ia, mas para voltar, eu chorava. Eu ia sentando, porque eu não lembro qual que era a rua que eu tinha que virar. Mas eu fui aprendendo, sabe? Eu ia parando, eu via falando espanhol, que tinha, você lembra, na época, né, era muito espanhol, venezuelano, né? Que vinha tudo estudante mesmo. Essa cidade era outra coisa, né? Não é mais o que é agora. Então, eu parava, tentava jogar meu espanhol junto, falava, você endereço aqui. E eu peguei amizade com esse casal que tava super novinhos, tal, e ele sempre ia me guiando. Aí eu já fui aprendendo, sabe? E foi isso quando eu cheguei, mas dedicada. Eu vou aprender a falar essa língua. Eu falei, eu tô aqui, esse dinheiro tá sendo suado, eu vou aprender a falar essa língua. Porque eu não tinha na minha cabeça que eu ia ficar aqui. Você sabia? Você achava que ia voltar. Eu falava assim, coisa de 2 anos, eu vou voltar. Né? Eu vou ficar 1 ano, vou aprender. Eu vou voltar, vou estar falando inglês, vou aplicar vou mandar alguns currículos, civis para o Brasil. Sim. E vou voltar. Né? Então, dentro também da escola, que a gente começou a estudar, e muitas das escolas faziam isso. Sim. Ela te dava oportunidade, porque antes eram os vistos de estudantes. Sim. Né? E ela te dava oportunidade para você trabalhar. Então, você podia, com o visto de estudante, poder trabalhar algumas horas. E muitas vezes tinha dentro da escola, eles te ajudavam a achar algum trabalho. Entendeu? E eu consegui um trabalho com visto de estudante. E eu falei, vai ser maravilhoso, né? Porque... Se você tem uma experiência de trabalho na Inglaterra, aprender o inglês e voltar, você tá bem, né? Porque até hoje o inglês é essencial, né? Eu falei, eu vou, e comecei a trabalhar. Aí tinha listas de um monte de coisa que você podia trabalhar, aí eu escolhi trabalhar no mercado. Falei, vou trabalhar no mercado, porque você liga pra prateleira, mas você aprende o nome de tudo, né? Eu já tinha essa mentalidade. Falei assim, eu vou aprender o nome de tudo, e fui trabalhar no Asda, que é o Walmart. Né? Só que eu sou, como eu disse, né? Deve ter alguma coisa dentro do Spectrum ali, porque era o hiperfoco meu de aprender o mais rápido possível. Sim. 6 meses eu já tava falando. Uau!
6 meses. Vou te falar que eu falava fluente? Não, mas eu já entendia. Eu não conseguia muitas vezes, como fala, responder. Né? Porque a gente precisa de um vocabulário muito bom para responder, né? Para ter uma comunicação. Mas eu já entendia o que as pessoas já estavam falando comigo, né? Aí virei supervisora, com pouco tempo. Por quê? A dedicação do trabalho. Legal. Eu era muito, porque, gente, é common sense que a gente fala, né? O senso comum das coisas. Sim. Então, foi onde eu fui prestando atenção, fui sabendo como que fazer, fui aprendendo das papeladas. Aí, muitas pessoas me ajudaram também. E foi indo muito, assim, bacana. Mas com 3 meses que eu tava aqui na Inglaterra, eu conheci o Paul. 3 meses? 3 meses. Uau. Mas, Joyce, é muito engraçado, porque isso foi assim, teve uma festa da nossa escola. E nessa festa da escola, começava bem cedo, e numa sexta, sábado, eu não lembro o dia que foi. E a escola realmente, porque era um monte de países envolvidos, então realmente dentro dessas festas você tem que praticar o inglês. Sim, claro. Né? Apesar que tinha muito brasileiro. Mas a gente sempre se dava ali. Eu tinha uma amiga muito próxima, que tá aqui até hoje também. E eu lembro que a gente foi para essa festa e depois dava certo horário, eles abriam as portas para as outras pessoas, entendeu? Mas até aquele momento era mais assim, para a escola. Então, quando abriu, o Paul entrou com um amigo dele. Eu virei pra minha amiga e falei assim, ele vai ser o pai dos meus filhos. Sério, Rê? A gente dá risada até hoje, porque a minha amiga lembra disso até hoje. Alguma coisa tocou assim e falou assim, ele vai ser o pai dos meus filhos. E eu não fiz nada, Joyce. Eu só fiquei lá, sabe, batendo papo. Você conhece meu marido. Pensa num ser tímido. Se não fosse pra ser, não ia ser mesmo. Se não fosse de Deus, não ia ser mesmo. Porque eu jamais pensei que o Paul, conhecendo do jeito que eu conheci ele, chegou em mim. Sim. Sabe? Uma pessoa, um gentleman, porque ele até hoje. Faz 20 anos que a gente tá junto, Joyce. Foi a primeira pessoa que eu conheci. Eu senti que era... Que ia ser ele. Ai, e ele a mesma coisa. Depois daquele momento, a gente nunca mais se deixou. Então, fui aprendendo inglês. Não conseguia a gente falar com ele, nem ele comigo. Por isso que eu falo que é de Deus, né? Como você não consegue falar com a pessoa. E foi muito bacana. Porque ele me ajudava, ele tinha paciência. E como a gente não tinha esses telefones atuais de hoje, smartphone, nada, era realmente eu ligo, eu mando a mensagem. Eu ficava com o dicionário, que nem uma bíblia debaixo do braço. Eu também, viu? Eu tava falando sobre isso essa semana. E com o telefoninho mandando ali, sabe? Mas de vez em quando eu mandava umas mensagens sem pé, sem cabeça, né? É uma coisa horrorosa, né? Eu passei por isso também, eu sei como é. Você tinha aquele livrinho que ele já vinha com as frases todas prontas? Eu comprei um quando eu cheguei aqui. Eu acho que eu comprei até antes de chegar. Ele era um pequenininho, assim, desse tamanhozinho. Aí você tinha as frases prontas. Pra tal tipo de situação, tava lá tudo pronto. Eu conversava através daquilo ali. Nossa, mano, não tinha isso ainda não. Eu tinha que pegar palavra por palavra e usando como fala o verbo to be. Nossa. Né? Ser ou não ser, é a questão aqui, né? Mas ele, até hoje é assim, sabia, Joyce? Eu fui aprendendo muito inglês com ele, porque ele falou pra mim assim, você não abrevia nada, porque eu nunca vou abreviar nada pra você. Então eu vou digitar do jeito que tem que ser, porque o Paul escreve muito bem. Nossa, o Paul é excelente pra escrever, nossa, é perfeito. Então eu fui aprendendo bastante com ele, que ele falava assim, eu vou escrever pra você e você vai tentando responder pra mim corretamente, não abrevia. Então, até hoje, as mensagens dele ele não consegue abreviar. Tipo, love you, qualquer coisa, you too, nunca. I love you, é desse jeito até hoje. Acostumou, sabe? Então, ele foi me ajudando muito, mas era cada coisa engraçada, né, Joyce? Aí, o primeiro Valentine's Day, Joyce, ele fala pra mim assim, eu entendi o que você quer comer, né? Eu morrendo de vontade de comer um pedaço de carne, que nesse país assim não existia, né? Aí eu falei que eu queria... Valentine's Day é dia dos namorados aqui na Inglaterra. É o dia dos namorados, e é em fevereiro. Então eu tava há pouco tempo, assim, com ele, né? Não tinha muito tempo aqui também. E aqui, tipo assim, né? Você é estudante, você tem que economizar, porque as coisas, né? A economia é muito diferente da nossa.
Você tem a oportunidade de ter tudo, mas quando você tá como estudante, você é bem diferente. Então, mas eu tava aguada. Eu venho de uma cidade que tudo é carne, gente. Desculpa pra quem é vegetariano, mas é difícil. Eu morrendo de vontade de comer um pedaço de carne, um filezinho. Aí ele fala assim, dá vontade de dar risada. Ele fala assim, o que você gostaria de comer, né, pra mim te levar? Aí eu falo assim, cal. Cal. Eu não sabia falar bife, steak, eu falei que eu queria comer uma vaca, gente. E foi, nossa, Joyce, foi a coisa mais engraçada. Ele entendeu, sabe, me levou, tal, eu comi realmente a carne, que eu comi aquela carne que eu queria que nunca mais acabasse, sabe? Mas aí eu conto pra você, no ano seguinte, foi a primeira vez que eu quis levar ele pro Brasil, porque eu falei pra ele que eu tava me programando pra ir embora. Eu não sabia que eu ia ficar aqui. Eu tava há pouco tempo, assim, com ele também. Eu não sabia quais eram as intenções, porque era muito jovens, né? 24 anos, né? Eu falei, ele não vai estar afim, assim, de ter uma coisa tão séria comigo. Quando eu falei isso, que eu iria voltar, iria ver como que as coisas estavam lá, que talvez depois eu podia renovar de novo o meu visto, né? Ele falou, eu vou com você. Não, bem assim. Ok? Não, eu vou com você. E ele foi comigo, sabe? E lá, praticamente, já me pediu em casamento, ficamos noivos. Uau, e quantos meses juntos? Ai, Joyce, não tinha um ano, né? Que eu já tava indo realmente pro programa pra ir pro Brasil, porque eu tava querendo voltar. É assim, né, meu amor? Se ele ama, decidiu. Nossa, tá como decidido. são, né? Eles são muito leais, a mulher. Eles são muito honestos com as mulheres. Gente, olha, foi uma coisa assim, demais, Joyce. E ele foi, no entanto, eu voltei por causa dele. Só que eu quis continuar estudando também, tive minhas coisas também. Mas o que acontece? Qual que é a festa que resolvem levar o meu marido no Brasil? Por isso que ele ficou mais confuso ainda e achou que eu queria comer uma vaca, gente. Levaram ele na festa do boi no rolete. O boi inteiro girando. Aí ele olhava pro boi, olhava pra mim, ele ficava pensando, tipo assim, era isso que você queria comer? E foi muito bacana isso, foi muito engraçado. Depois eu expliquei, não, aquela vez mesmo eu que não sabia falar bife, steak, qualquer coisa. Eu falei cal mesmo, pra você entender que era carne. Mas foi muito engraçado. E ele tem a foto com ele atrás do boi inteiro, no boi no rolete, sabe? Que a gente zoa até hoje com isso. Com a cabeça do homem, né? Ai, gente, eu falei, não, mas sabe que não lembra o que aconteceu? Mas ele lembrou. Eu falei, quando você falou cal, você queria comer a vaca inteira? Como que vocês comem isso? Quantas pessoas comem isso? Eu falei, não, é uma festa que dá centenas de pessoas, né? Sim. Aí ele entendeu. Ah, entendi, né? Então, às vezes, quando a gente brinca, ele fala, amor, o que você tem vontade de comer? Falar cal, né? Aí ele dá risada. Então, mas é bem bacana. E estamos aí junto até hoje. Aí nós casamos, né? E logo veio o Lawrence, né? Que aí é os próximos capítulos, né, Joyce? Próximos capítulos. Quer ver? Então, aí como toda mulher, né, casa, né? Eu acho que quando o relacionamento tá bom também, é quando a gente pensa, né? Tô pronta pra ser mãe. Sim. E eu casei e eu tava pronta pra ser mãe, assim, sabe? Sim. E veio o Lawrence, aquele bebezão que nasceu um mês antes. Um bebezão, eu falava que era meu ursinho, gente, que bebê mais fofo. Lindo. Ele era gordinho? Ai, era uma bola, menina. Olha, aquele parto normal ficou pra sempre, viu? Nossa, porque ele veio não, mas ele veio um mês antes, Joyce, e nasceu com quase 4 quilos, por aí. Enorme. Se tivesse mais um mês, eu acho que eu não sei. Ainda? Nossa, eu quase morri com aquele parto. Meu pai. Juro por Deus, foi normal. Teve alguns problemas que aconteceu também comigo. Não tinha, minha pelvis, ela era deslocada também. Então, foi uma coisa meio aí que muitas das minhas amigas já sabem, né? Que foi difícil ter, porque não abria. Sim. Por estar deslocada. Sim. Então, eu quase fiquei paralítica mesmo. Sério? Juro, porque teve que puxar, eles descobriram só na hora dele estar nascendo mesmo, né? Que estava deslocado. Sim. Então, o Paul segurando uma perna, que não podia mover,
pro Lois conseguir sair. E foi bem complicado nessa parte, mas veio o bebezão lindo da mamãe. Mas com 8 meses eu já percebi que ele era diferente. Mas ele era aquele bebê assim, Joyce, não chorava, né? Não chorava muito, era bem querido, assim. Mas tinha algumas coisas já do desenvolvimento da criança, a gente brasileira que tem contato com muitas crianças, né? Você tem 5 anos, a vizinha já deixa a criança com você, né? Sim. Tipo assim, brinca. Sim. É quase isso, você já vira uma profissional na área parental, né? Com 5 anos. Então, eu via que tinha algo diferente nele. O contato visual, você chamava pelo nome, não babuceava. Você vai falando, vai passando o filme na minha cabeça. Né? E algumas coisas assim, todo mundo, não, é normal. Né? É normal. Essas coisas aí acontecem, cada criança tem seu tempo. Ele não engatinhava, Joyce, não engatinhava. Ele parecia um soldadinho se arrastando, não dobrava a perninha. Sim. Só que deu 1 ano de idade, no dia do aniversário dele já começou a andar. Então, já começou coisas assim, entendeu? Ele não foi passando as fases, ele pulou de fases também, né? Ou não fazia e demorou para fazer, ou certas coisas pulava. Então, é aí que eu falo um pouco também, depois estudando, né? Que tem essa, que eu sempre uso a reguinha, né? De 0 a 30, ali no 15. No 15 somos nós que dizem que somos normais, neurotípicos, né? Porque a gente consegue ter um balanço e passar de fase em fase, ter um entendimento. As crianças que na parte, né? Do espectro, né? Vamos dizer, eles são muito 8 ou 80, né? Então, tipo assim, porque não tem muito o lado deles cognitivo, né? Às vezes, e o sensorial é o que atrapalha bastante nisso tudo. Mas eu não era profissional nessa área, né? Não estudava nessa parte, pelo contrário, eu era gerente até do mercado. No mercado até que eu comecei como uma básica funcionária ali, virei gerente desse mercado da Walmart e fiquei em charge, né, responsável por 46 funcionários na época. Então não tinha nada a ver com psicologia, não tinha nada a ver com criança, nada. Só que meu coração falava, o seu filho tem algo. Só que eu falava com meu marido, não tem nada não. Imagina, não tem nada. Eu ficava assim, mas eu fico com ele o dia inteiro. Eu tô com essa criança o dia inteiro aqui. Tô vendo que tem alguma coisa, que eu tava de licença, né? Tem alguma coisa que não tá certa aqui. E foi que foi quando ele fez 1 ano, Joyce, o aniversário dele. Sabe aquele aniversário que a gente quer fazer de brasileiro, que é o primeiro aninho? Sei. Que você convida o mundo inteiro. Inteirinho. Eu sei. Que você faz aquela decoração que parece um casamento. Eu sei. Eu resolvi fazer aqui. Sim. Gente, foi coisa bem triste, porque meu filho não aproveitou. Ele só chorava, mas ele chorava de ver aquele monte de gente, o barulho. Na hora de cantar parabéns, foi uma destruição para ele. E foi bem assim. E foi quando abriu meus olhos e falou assim, amanhã eu tô no médico. Sim. Só que quando eu fui no médico, imagina, não é nada. Mãe, não é nada. Que você é brasileira, seu esposo é inglês, então vai demorar para ele falar. Eu falei, mas não é isso só com a fala. É um comportamento, um desenvolvimento inteiro. Sim. Né? Joyce, ele comia papinha de arroz, feijão que eu fazia, que ele de repente parou, não comia mais nada. Aí eu escutei uma vez ele falar Daddy, nunca mais falou. Falei, gente, não tem coisa aqui. Mas acabei vendo, né, Joyce, por volta de uns 10 GP. Foi passando de GP para GP. Aí nós mudamos, comprando a nossa casa, mudamos também de área. Então foi ver todos os GP da outro surgery também, que é como se fosse posto de saúde, tá, pessoal? O surgery aqui. Então, vi todos que você pudesse imaginar. Chegou um dia que eu abri a boca a chorar, porque uma pessoa bateu na porta de casa. E ele ficou tão nervoso, que ele tirou toda a roupinha, ficou todo nu. E ele começou a ficar batendo a mão no ouvido. Eu falei, não.
Não tá certo. Eu abri a boca a chorar, peguei ele, troquei ele, coloquei a roupa, coloquei ele no carrinho, fui no posto perto de casa, cheguei na recepção e falei, chorando, eu falei, por favor, marca um médico que eu não vi ainda. Aí eu lembro que a recepcionista falou assim, tem uma médica nova aqui com a gente, vou marcar. Eu falei, não, é agora que eu preciso ver. Ela falou assim, vou ver se eu tenho aqueles emergency, né? Sim. Aí ela conseguiu, quando eu entrei na sala, eu já tava chorando. Aí a médica pegou e falou assim, mãe, como eu posso te ajudar? Aí eu falei assim, a senhora só falando pra mim que meu filho não tem nada, só não falando isso, já tá me ajudando. Só me escuta, falei pra ela, só me escuta. Porque o que tá acontecendo aqui não tá legal. Só que os GPs não são especialistas, né? Porque dentro do nosso posto de saúde não é como no Brasil. Sim. No Brasil nós temos pediatras, ginecologistas. Então, dependendo do dia que você for, né, você marca para esses especialistas. Aqui não. Dentro dos nossos postos de saúde são apenas clínicos gerais. Sim. Os especialistas ficam dentro dos hospitais. Então, para você chegar até um especialista, você tem que passar e convencer o clínico geral que o problema, para ele te indicar para o especialista certo. Então, eu tava naquela, tipo assim, que prova que eu vou mostrar? Porque todo mundo que via o meu filho, Lawrence, via aquele bebê lindo, né? Via aquela criança já de 1 ano linda. E tava andando, tá tudo certo. Vem cá, tem outras coisas aí. Sim. E essa médica pegou e falou pra mim, mãe, vou fazer o seguinte, eu não tenho evidências pra encaminhar ele. Mas como ele não fala, eu vou usar isso. Né? E ela encaminhou para um fonoaudiólogo, né? Que é o Speech Language. E demorou 6 meses. Sim. É porque aqui, né, Rê, tudo tem que ter evidência. Tudo. Tudo. Tudo tem que ter evidência de evidência. Então, o hidden disability, né, que são as condições não visíveis, vamos dizer, é bem complicado, porque eles acabam dando mais valor quando a criança já está, tipo assim, nos seus 5, 6 anos de idade, que eles são obrigatoriamente estar na escola. Mas antes disso, acaba sendo uma coisa para eles muito precoce, né? Então, eles acabam não investigando tão cedo. Só que quando aí, o que eu fiz? Né? Com essa médica, já que ela fez esse encaminhamento, eu me encontrei dentro de um buraco negro. Sim. No fim do poço mesmo. E eu fiquei muito mal com isso, Joyce. Eu entrei numa depressão, que eu fiquei com depressão por 3 anos. Nossa. E carreguei meu marido junto, né? Nossa. Porque ele tinha... Meu marido, ele é formado em política, né? Área mais de relações públicas também. Então, ele trabalha pro governo desde quando eu conheci ele. E essa época, ele trabalhava em Londres. Então, muitas vezes, ele tinha que ir na segunda e voltar na quinta noite. E eu ficava com o Lawrence o tempo inteiro e totalmente perdida. E todo mundo fala, ai, mas ele é inglês, né? Tá no seu país, ele já saberia. Não, gente, nenhuma família com criança especial é preparado para isso. Ninguém engravida, pode ser qualquer país desse mundo, e falar assim, deixa eu começar a ler, estudar o sistema, se caso eu tenha um filho especial, como isso funciona. Ninguém faz isso. E você também não aceita que o seu filho é especial, não adianta. Não, então, quer dizer, todo mundo falava, tinha gente pensando, ai, você tá, como que as pessoas falam, brasileiro fala, tá procurando pelo em ovo, né? Tá procurando problema. Que a gente fala, ele falava pra mim, eu falei assim, mas o que você quer dizer com isso? Ah, você tá procurando problema no seu filho, seu filho não tem nada. Gente, mas Deus tocava no meu coração, Joyce, o tempo inteiro. Tem algo aí, mãe, não para. Então, como que eu vi que as coisas estavam muito lentas, eu não tava achando solução, aí eu falei assim, Jesus, chorando. Eu chorava muito, sabe? Eu falei, Jesus, me dá uma luz. Ao invés de ele mandar luz, ele jogou um monte de livro na minha cabeça. Jogou um monte de livro na minha cabeça e falou assim, vai estudar, minha filha. Sim. Só que nessa época, realmente, Joyce, eu mudei. E mudei, assim, em um ponto, estava trabalhando no mercado, pedi as contas do mercado. E comecei a estudar mais, porque tinha que ter um começo das coisas, né? Sim, então, comecei a estudar mais, por exemplo, social and healthcare.
Aí eu fui trabalhar na área, né? Que aí o Paul conseguiu um contrato, né, do governo pra cá. Então ele veio pra cá, porque a gente teve que fazer essa logística toda também de mudança, porque eu já não tava dando conta e eu queria entender o que tava acontecendo. Sim. E eu falei, pô, acho que a única maneira vai ser eu sair do meu trabalho, arrumar outro, mas dentro do que eu vou tentar entender o que tá acontecendo aqui com o Lawrence, né? Foi uma coisa de doido, mas eu via que tinha tudo mão de Deus, Joyce. Sim. Porque eu não sei como que eu consegui fazer tudo aquilo. Eu fui estudar, comecei a trabalhar nessa área. Aí eu fui trabalhar também como cuidadora, né? Porque fazia parte, tudo desses estudos, eu tinha que fazer todas as áreas. Até que fui trabalhar em escolas especiais também. Mas eu trabalhei muito também com mental health. Cuidados paliativos. Sim. Com câncer. Já eu tendo que segurar o último minuto da mão da pessoa. Sim. E muitas coisas nessa área da saúde. E isso foi me mexendo, trabalhando comigo. E isso não foi me afetando, porque muita gente fica afetada com esse tipo de trabalho, né? Não foi me afetando. Mas quando eu tava dentro das escolas especiais, Joyce, eu comecei a identificar muita coisa do meu filho. E aquilo começou, até que chegou um ponto que teve um curso que era sobre o autismo. E eu fiz o curso junto com o pessoal, porque eu ficava como social worker de manhã, ajudava as crianças que moram num residente. Você conhece a escola Shillings, em New Forest? Sim. Então, ali é um residente de crianças especiais. Sim. Então, eu ia, ajudava as crianças que já moravam lá, né? E depois eu fazia como se fosse TA com elas dentro da sala de aula. Cara, eu fui aprendendo muito, mas eu ouvia que era um trabalhar de Deus pra mim, sabia? Imagina. Pra me aprender. Acho que Deus tá falando assim, não, você vai aprender. Só que você vai aprender, mas você vai ter um caminho aí. E foi onde tudo aconteceu. Depois disso, Joyce, eu fui fazer minha faculdade. Que aí eu fiz psicologia. Como eu consegui fazer essa psicologia, Joyce? Só Jesus. Só Jesus. É só Entendeu? Jesus mesmo. Porque pra gente estudar, cuidar de uma família, aí veio a pandemia. Aquela loucura toda. Mas aí meu filho, realmente, antes da pandemia, claro, teve já seu diagnóstico, né? Já foi diagnosticado, eu já tava entendendo bastante. Eu fiz meu curso de Portage, que Portage aqui é o que é o reconhecido pelo país como terapia para crianças especiais. Sim. A gente fala muito do ABA no Brasil, né? Mas aqui eles não gostam do ABA. Tá? Então, mas tudo é baseado no ABA, porque o ABA, na verdade, ele não é a prática da terapia, né? Ele é a ciência, ele é um módulo. Então, mas é que eles não veem isso, porque eles falam que é muito condicionado. Então, tem o Portage, e que eu me apaixonei. Que eu falo que eu fui salva pelo Portage, que realmente depois o Lawrence teve, antes dele ir pra escola mesmo, ele teve o Portage, e por isso que eu falei, eu quero fazer esse curso, eu quero ser uma Portage também. Ela não cuida só da criança, ela cuida da família. Da família, né? E é o que eu faço hoje, Joyce. Tudo que eu trabalho, as terapias que eu faço, eu não tenho como trabalhar com a criança. É muita coisa que envolve dentro de uma casa, né? E eu fui fazer, então, me formei como psicóloga, por mais que aqui é um pouco diferente do Brasil, quando você se forma psicóloga, porque no Brasil você se forma psicóloga, você já é chamada de doutora, né? Aqui não é desse jeito. Aqui você se forma psicólogo, você é formada em psicologia. Mas para você ser chamada de doutora, você tem que fazer o seu doutorado, suas especializações lá na frente. É umas coisas um pouco diferentes. Mas a teoria de trabalho é a mesma, tá? É a mesma. Então, foi o que aconteceu. Comecei a trabalhar na área. Mas começou muitas pessoas desde o início também, Joyce, me procurar. E eu fiz um trabalho voluntário de tudo que eu faço hoje pela minha empresa, que hoje é um serviço, ele é cobrado. Por isso também que virou meu trabalho, que eu tive que me dedicar agora 100% disso. E qual é o nome da sua empresa, Rê? É o Wise Advice. Wise Advice. Gente, eu vou deixar o link aqui, tá? Quem quiser procurar a Rê depois, só clicar aqui no link, que vai estar aqui todas as informações. A Rê, ela tem ajudado muita família, já que ela vai falar aí agora sobre isso, já entro aqui já para afirmar isso, que foi a Rê
que falou pra mim, leva o seu filho pra uma escola especial. E eu não aceitava, tá? Então, mas eu vou deixar ela falar, porque ela sabe muito mais do que eu. Não, porque depois, quando você começa a trabalhar, você tá dentro desse mundo. É uma coisa muito óbvia quando você começa a ver as outras crianças, Sim. né? Mas é muito antiético você chegando na família e começar a Sim, falar, porque é verdade, a gente é não sabe como verdade. que esses pais reagem, É né? verdade, é. A gente não sabe, na verdade, como que tá o coração desses pais. É verdade. Então, eu tenho muito, assim, meu lado profissional mesmo, né? Que tem muita gente que fala pra mim, tá, Joyce? Fala, mas você tem que falar com fulana. Gente, não funciona desse jeito. Não funciona. Porque se ela quiser realmente, ela sabe do meu trabalho, você já falou de mim pra Sim, ela, sim. né? Que é diferente, Sim. né? A pessoa chegar até você. Porque eles não aceitam. Não né, Rê? aceitam. No meu caso, Rê, assim, não que eu não aceitei, mas é porque eu não via nada disso no Ben. Era o meu primeiro filho também. Sim. E ele era quietinho, eu achava que era porque estava no meio das crianças ali misturadas, tinha dificuldade da língua, né? Sim. E eu comecei a notar, o David falava, e as pessoas queriam falar, eu falava, nem fala pra Joyce, nem fala pra Joyce. Então. Mas eu sei, porque tem aquele, né, que a gente fala, tem o luto da mãe também. Sim, Né? ai, Tem o luto da mãe antes, durante e depois. exato. Né? Tem muitas coisas complicadas aí, né? Mas com Lawrence foi quando eu peguei e falei assim, bem, eu não conheço ninguém, Joyce. Não conhecia uma pessoa que tinha um filho especial aqui, um autista. E eu me senti muito sozinha. Mas muito sozinha. E no começo eu não queria falar para meus pais no Brasil, não queria falar para a família, não queria falar nada, porque eu falei, gente, eu só vou preocupar eles. Sim. Porque o que eles vão fazer de lá? Já não entendem muito desse assunto, né? Porque é novo na família, pra gente pelo menos. É verdade. Não sei o que queria acontecer, entendeu? Então eu falei assim, deixa eu pelo menos tentar entender do começo ao fim, ter um diagnóstico fechado realmente, vamos tentar. E foi o que aconteceu. Então, nesse período que eu ficava, não tinha telefone, igual eu sempre fico falando dos telefones, mas é verdade, gente. Hoje a gente tem as coisas tudo aqui, ó, rápido, não é? Antes não tinha que catar o computador mesmo, nem laptop tinha. O computador, ir lá no Google, ficar procurando. E foi muito bacana que eu sei que, como chama? Ela não vai lembrar. Ela não vai nunca lembrar de mim, porque já virou uma pessoa muito conhecida aí, principalmente no Brasil. Sim. Mas eu mandei um e-mail, que foi a única coisa que eu encontrei, que foi da lagarta vira-pupa. Da Werner, como chama? Até esqueci o nome dela agora. E eu lembro que eu mandei um e-mail para ela, que ela falava que ela morou aqui, o filho foi diagnosticado, né? Acho que ela virou até senadora, deputada, que ela voltou, né, pro Brasil. E da lagarta vira-pupa. Aí eu mandei e ela me respondeu, sabe? E eu batia papo com ela, sabe? Assim, né? Era a única referência que eu tinha, mais nada. Sim. Aí foi conversando com uma pessoa aqui, eu fui falando, o Lawrence teve o diagnóstico dele, tá com quase 3 anos. Eu desmoronei, né? Que tipo assim, você quer o diagnóstico e não quer o diagnóstico. Sim. Né? Você quer achar uma solução, né? Mas quando chega aquele papel na sua mão e você não sabe o que você faz com ele, Sim. eu falo, e aí? Que dá? O que eu faço agora? E foi onde eu me mergulhei, que eu falei assim, já que eu não vou conseguir pessoas que eu conheça para me ajudar, então eu vou virar essa pessoa pro meu filho. Então foi onde eu me dediquei, eu tirei aquela máscara do palhaço de choro. Sim. Sabe? Voltei da mamãe Renata e sim. falei, e até falei, a gente usa até aquele termo em inglês, né? Go a grip, né? Levanta aí, minha filha, né? E comecei a estudar. E tudo que eu estudava, eu já colocava em prática em casa com ele. Estudava, fazia o curso nesse dia, já colocava aquilo novo que eu aprendia, colocava em prática com o Lawrence. Todos os dias. Todos os dias. Isso foi a minha escola, sabe? E era cansativo, porque todo mundo falava assim, Renata, mas e aí, como que tá indo, tal? Eu falei assim, ai gente, parece que eu só ando pra trás. Mas não é, porque a gente quando tem um filho especial, e a gente começa a trabalhar com ele, ou mesmo a gente levar para um profissional, a gente quer ver isso aqui acontecer. Pra ontem, né? Pra ontem. É. Só que a gente esquece de um detalhe, o autismo, ele não é doença.
Então ele não tem cura, ele não tem remédio, ele não tem algo instantâneo de resultado. Sim. Isso é para a vida. Então, cada fase dos nossos filhos vai ser uma fase. Então, cada fase dos nossos filhos vai ser algo diferente que a gente está aprendendo com eles e algo que a gente tem que ensiná-los. Sim. Então, quando isso entrou na minha cabeça, Joyce, Deus foi me ajudando muito com isso. Foi me curando meu coração. Sim. E automaticamente eu fui saindo dessa depressão. Porque primeiro, quando eu ia nos médicos, eles me diagnosticaram com depressão pós-parto. Mas ninguém quis ver meu filho. Aí eu catei o remédio e falei assim, não, isso aqui é realmente isso. Não, eu não vou usar isso. Sim. E muita gente falava, não, você tem que tomar um remédio psiquiátrico. Pra mim, eu tava precisando de apoio pro meu filho. Sim. Não tomar, porque esses remédios deixam você de cama. Totalmente. Falei, não, senhor, não é isso. Sim. Não tô dizendo pra vocês, pessoal, que realmente existe sim a depressão pós-parto, tá? Muitas mães têm, Sim. tá? E quando é prescrito, não é pra vocês fazer que nem eu fiz, Exato. tá? Tô falando isso pra vocês, tem que prestar bem atenção nesses detalhes, tá? Sim. E foi isso, Joyce. E foi indo até hoje, né? Eu não paro de estudar. Aí começou nessa fase mesmo, depois do Lars ter o diagnóstico, eu fiz um post no Facebook na época. Aí um monte de gente começou a me contatar. Por quê? Porque era uma brasileira também, o Facebook começou a pegar mais, né? Que na época Sim. o Facebook era novo. E as pessoas começaram a me contatar. Aí eu fiquei por mais de 5 anos fazendo voluntário. Nunca cobrei nada mesmo de ninguém. Sim. Porque eu trabalhava, né? Só que muitas vezes o que acontecia? Eu saía do meu trabalho, Joyce, integral, e ia ajudar uma família. Sim. Começou a afetar a minha família. Sim. Porque eu não conseguia falar não pra não ajudar essa família. Então eu chegava em casa às 7, 8 horas da noite. E minha família? Aí foi quando, depois teve a pandemia, o que ocorreu comigo também. Eu tive uma sepse, que a sepse é uma infecção generalizada que deu no meu rim, bem na época da pandemia. Eu não podia pegar, né? Mas eu entrei em coma. Eu fiquei quase 2 meses na UTI. E Deus me deu... Eu vi Deus, né? Tipo assim, vou te falar que eu vi Deus, porque essa luz é tão forte que eu não vi Deus, né? Sim. Mas Deus falou pra mim, eu só via vultos e vultos e vultos. E Deus falou pra mim, volta, que você tem uma missão pra cumprir. Sim. Gente, quando eu voltei, ninguém acreditou que eu tava viva. Porque até pro povo falaram que era 50-50. Era tipo assim, 50% de eu não voltar mesmo. E porque o meu rim ficou desse tamanho. Meu Deus. E eles estavam pensando se ia conseguir recuperar. Já estavam falando até possibilidade de hemodiálise, um monte de coisa. E foi muito feio, porque passou, né, para os outros órgãos também, e nem um antibiótico fazia efeito, Joyce. Sério, Rê? E o mais triste de tudo, que eu não queria que meus filhos sofressem com isso. Só que quando eu acordei, o médico virou para mim e falou assim, o Covid voltou com tudo, e se você pegar, você não vai sobreviver. Ele foi bem assim comigo, eu não conseguia falar, né, porque eles tiraram o tubo, né, porque eu precisei, eu não conseguia falar, né, e eu achava que eu tinha morrido. Que coisa, né? E eu perguntava pros enfermeiros, pros médicos, eu ficava, eu tô morta, você tá morto também? I'm dead, you dead? Todo mundo ficava assustado quando eu falava isso, porque eu eu vi eu indo mesmo, é inacreditável. Quem já passou por essa cena vai entender o que eu tô falando. Tá? Então, depois disso, Joyce, quando eles fizeram esse comentário, né, de que, por exemplo, o antibiótico também não estava funcionando, e eu pensei, realmente tinha morrido, como eu comentei agora. Meu Deus, foi um medo muito grande. Porque como que eu ficaria no hospital onde mais e mais pessoas com Covid iriam estar? Eu não podia pegar esse Covid. Então o que eles fizeram? Eles montaram praticamente uma equipe e eu tive que ir para casa com todas as coisas. Eu fui com um tubo que saía do meu rim, conectado, né? E porque a operação não foi feita, não podia ter sido feita por causa da sepse, entendeu?
Então, eu fui pra casa com enfermeira, com cuidadora. Então, a cuidadora ia todo dia me dar banho. A enfermeira ia fazer curativo, ia cuidar de mim. Até tudo ficar bem. Aí depois eu fui fazer um exame pra ver se tinha passado essa infecção. Pra mim poder fazer essa cirurgia. Aí até que saiu a cirurgia. Só que eles deixaram um stent, que eles falam, né? Que por baixo, que depois dessa operação, por exemplo, a pedra do rim que tinha entupido ali, não passar com tanta dor, né? E depois de um dia, 3 dias no máximo, assim, eles tiraram. E quando eles removeram, e eu voltei para casa depois da cirurgia, o que aconteceu? Não deu 12 horas, outra sepse. Outra infecção generalizada. Volta a Renata pro hospital. Só que quando eu volto pro hospital, eu já não tava assim, a pedra já não tava mais lá. O rim já tinha voltado praticamente o tamanho normal, mas o perigo tava sendo a infecção, né? E não podia, já tava lotado o hospital com Covid. Só que eles não tinham pessoas para me mandar para casa. Então eu tive que ir e viver realmente o milagre de Deus para mim não pegar esse Covid. Então fiquei, meu corpo entrava em, como que eu vou dizer, como fala em português, eu tinha CIJAS, Sim. Né, que eu não conseguia parar, né, até esqueço como fala, convulsão. Eu tinha convulsão. Então, eu não conseguia nem pegar o negocinho pra apertar, que eu não tinha controle do meu corpo. É mesmo? Uma coisa horrível, Joyce, que aconteceu comigo. Só que o que mais eu chorava demais, porque meus filhos viram eu naquela situação em casa, né, na cuidadora. Sim. E isso afetou muito o meu filho, principalmente o Lawrence, né? Eu ia perguntar, como foi pra ele? Foi horrível. Até hoje, eu não posso falar pro Lawrence que eu tenho consulta, que eu vou no médico. Ele tem medo de eu não voltar. Nossa. Eu não posso falar pra ele. Que trauma. Então, trabalhando com ele nisso, né? Mas tô aqui. Então, pra mim, eu me sinto assim, um milagre de Deus, sabe? Milagre mesmo de Deus. Mas é aí que eu digo, tudo isso aconteceu, né? Fiquei muito tempo como voluntária, né? Ajudando outras famílias, muito mesmo. E fiz de coração. Só que quando aconteceu isso comigo, que Deus falou, você vai voltar, que você tem um propósito aí pra você voltar. Quando eu voltei pra casa, depois de tudo isso, que foi 2 meses mesmo, sabe? Passei Natal, passei Ano Novo, passei tudo no hospital. E quando eu voltei, eu falei pro Paul, eu falei pra Deus, nem falei pro Paul, falei assim, Senhor, se for, o que o Senhor quer que eu faça? O que é esse propósito, né? Sim. Aí, falei assim, gente, como que Deus é, né? O Paul veio do nada e virou pra mim e falou assim, amor, você gosta tanto desse lado voluntário que você faz, por que ele não seja o seu trabalho? E pede as contas do trabalho que você tem. Que legal. Porque eu não sabia era o que Deus queria realmente, Joyce. Porque você já tinha terminado a faculdade, né? Não, já tinha terminado, né? Tipo, não, eu tinha acabado. Não, olha só como que é, Joyce. Eu saí do hospital e foi meu TCC. Uau. Eu fiz aquele mal daquele jeito. E eu passei. E foi quando isso aconteceu. E eu falei, como que eu vou continuar tudo isso, né? E eu falava pra Deus, mas o que é, Senhor, que o Senhor quer que eu faça agora? Porque realmente eu terminei, né, a faculdade naquela situação. Aí o Paul vem, parece que Deus mandou, falou assim, vai lá e explica pra ela, porque eu acho que tem que desenhar. Sim. E o Paul veio e falou, quando ele falou isso, eu falei, é isso que Deus quer? Exato. Mas como assim? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer o voluntário ser o meu trabalho? Né? Como que eu vou fazer isso? E eu tive um problema com isso, Joyce, comigo mesmo. Eu tive um desafio que eu tive que enfrentar muito grande. Pedi sim minhas contas no meu trabalho.
E quando eu abri a Wise Advice, alguns meses logo depois, eu não conseguia cobrar. Eu sei. Eu fiquei muito mal. É muito difícil. Aí eu falava, gente, eu fazia isso já, eu não cobrava, porque agora eu tenho que cobrar. E eu não esqueci, eu orando, eu chorei tanto aquele dia enjoelhada no meu quarto, porque eu peguei minha Bíblia, comecei a ler, e Deus falou sobre os dízimos. Ele falou, você me dá 10%, até você me paga. Por que alguém não vai cobrar sobre o seu trabalho? Que lindo. Né? Cobrar sobre... Aquilo abriu meus olhos, mas a primeira pessoa, eu fiquei tão mal para cobrar, mas Deus tocou nela. E ela me pagou. Ela falou assim, eu paguei com o maior orgulho, que Deus te abençoe. Quando ela falou isso para mim, eu senti abençoada e senti que era o meu trabalho. Sim. Porque no final das contas, Joyce, a gente esquece o tanto que você investiu nos seus estudos, sim, o tanto que você pagou na faculdade, o tanto que você pagou nos cursos, o preço que você, sim, pagou, que eu quase paguei com a minha vida, né? Sim. Então isso foi acontecendo e a Wise Advice pegou muito rápido. Glória a Deus. Hoje eu atendo da Escócia, País de Gales, todo o Reino Unido. E não só isso, né? Atendo também alguns pacientes em Portugal, na Itália, sim, Espanha, Brasil também. E o que eu faço com muito carinho também são as palestras, que as palestras foram vindo, os workshops foram vindo. E tem hora que eu tava falando pra você antes, né? Que a gente tava batendo um papo. Tem coisas que agora a gente tem que selecionar também. Não porque eu não quero atender a todos, mas é porque, novamente, eu não posso deixar minha família pra trás. Sim. Porque quando começou a decidir trabalhar integral, depois fazer voluntário, chegando em casa, sim, à tarde, eu falei, não posso fazer isso. Sim. Eu tô deixando minha família em segundo plano. Eles não podem ser o segundo plano. É verdade. E eu vi que foi através do meu filho, eu falo que foi através de uma dor que virou amor. É por isso que tem, na Bíblia você sempre vê, né, Rê? As uvas, elas são esmagadas, até ela sair vinho novo, né? E foi isso que Deus fez com você. Nossa. Ele te esmagou de uma maneira que quando o vinho saiu, ele saiu completamente novo, um vinho, sim, completamente assim, que todo mundo quer beber desse vinho. Sim. Hoje você vê as famílias que você ajuda, sim, o que você faz, as palestras. Gente, eu tava conversando com a Rê agora, e ela vai participar de algo em Portugal e ela vai me dizer, tipo assim, que vai palestrar, ela não vai cobrar sobre isso. Não. Gente, é amor pelo que você faz. Você quer, sim, cuidar de vidas, sim, ajudar, sim, vidas. E eu acho isso completamente maravilhoso, por isso que Deus te honra. Sim. Deus te honra e vai continuar te honrando, vai continuar multiplicando na sua vida, porque Ele conhece o seu coração. Sim, conhece, o seu coração é um coração doador, e a palavra, Ele nos ensina a doar. Sim, né? Sim. É porque, que nem eu falo, por exemplo, eu vou lá palestrar, é um gasto que eu vou ter para estar lá, mas Deus fez tanto por mim que isso, exato, não é nada. Exato. Entendeu? Vamos pagar cachê? Não vai ter cachê dessa vez. Tem alguns lugares que eles oferecem o cachê para você ir lá. É um evento que vai ter um custo, então eles vão estar fazendo. Às vezes eu vou fazer um workshop, eu acabo cobrando, mas nem para ter lucro, é porque o lugar cobra de mim. Sim. Então tem coisas que tem que compensar um pro outro, né? Mas não, isso eu vou fazer com muito carinho. Tem outra palestra vindo aí também, né? Que sim, no Consulado Brasileiro, né? Que a gente tá programando. Espero que você esteja lá, Joyce, com né? Certeza, com o ativo e desativado. E muita coisa vai acontecendo. Então, hoje eu sou grata, sabe? Foi uma, sim, luta que você olha pra trás, igual você, a primeira pergunta que você fez pra mim, quem que é a Renata, né? Cara, Renata, é tanta coisa hoje, sabe? Mas é tanta coisa que Deus quer que eu seja. Sim. Tem pessoas que ela é boa pra fazer uma coisa só. E ela faz muito bem feita. E não se sinta que você é inferior por fazer uma coisa. Porque antes eu fazia também uma, sim, coisa. Mas Deus me propôs e me deu essa capacitação de estar fazendo outras coisas. Então, mas aí eu começo a entender. Vai ter pessoas que eu vou chegar até elas pelo livro de que eu autoria, né? É verdade, vamos mostrar, gente. Olha aqui o livro da Rê. Rê, por favor, mostre e fale sobre...
Esse aqui foi o primeiro livro, né, que eu até falo pra Joyce que o tema até vira um pouco de polêmica por eu ser cristã. Sim. Quem manda na minha vida sou eu. Mas Deus está acima de tudo. É que Ele disse que eu posso, então eu acreditei que eu posso. Mas é um livro muito bacana, tem várias coautoras aqui. E o meu, na verdade, olha, o meu título aqui deixa eu pegar aqui, que é o 40 aqui. Ele tá sendo vendido, tá, pessoal? Pela Amazon também, tá? Até que é dedicatória pra Joyce. Se Deus disse que eu posso, então eu posso. Então, quem manda na minha vida, na verdade, pode até ser eu, mas quem controla tudo é Deus. Então, fala um pouco aqui da minha vida, né, com meu filho. Sim. E tem um outro também que escrevi os livros que eu escrevi até hoje são de coautorias. O meu, se Deus quiser, vai sair logo logo, que vai ser por uma metodologia também, que eu mesma desenvolvi por estar trabalhando esses anos com as famílias. Algo que funcionou muito para mim, eu vejo que do jeito que eu trabalho com as famílias estão funcionando, então eu acho que essa metodologia tem que estar também sendo colocada nas mãos das pessoas, das famílias, porque a gente sabe que sempre vai nascer um filho especial. Sim. E nossos filhos, quando eles completarem 18, eles não deixam de ser autistas. Eles sempre vão ser autistas. Sim. Mas, infelizmente, as pessoas acham que quando eles ficam adultos isso passa. E não passa. E só a gente, como pais, a gente sabe disso. Porque chega até um ponto que nossos filhos não vai precisar nem de um profissional da escola, porque eles não têm idade mais para ir para lá. E eles vão ficar com a gente. Então, essa metodologia que eu estou escrevendo, uma metodologia que une muitas experiências minhas com outras metodologias que a gente acaba tendo que aprender, né? Vai falar um pouco de cada coisa que eu fui passando. E quando estiver pronto, eu quero, lógico, apresentar aqui, Joyce, com você. Certeza. Porque o que eu falo muito hoje é o seguinte: nós temos muitos profissionais hoje pelo mundo falando do autista. Sim. Muitos. Mas como é uma condição, ela não é uma doença, nós precisamos muito mais de pessoas no mercado de trabalho para oferecer um suporte holístico. Não apenas um diagnóstico, mas a mãe sair dali com o diagnóstico sabendo o que ela pode fazer com aquela criança. É verdade. E é isso que eu vou estar proporcionando também, tá? Como eu disse, fiz o meu curso, sou formada também como Portage Practitioner, que é essa terapia que eu amo muito, e através dela, ela é a minha sementinha para estar fazendo a minha. E eu acabei meu curso também como Assessor, que Assessor é um treinamento que eu fiz do ADOS e do ADIR e do Cubic, que são o ADOS e o ADIR para o diagnóstico do autismo e o Cubic é para o TDAH, que seria o ADHD aqui. Sim. Então, eu fiz o meu treinamento, eu também posso fazer o assessment, que a gente fala, né, que é o diagnóstico, só que eu não faço assim, vocês me contatando, vocês têm que contatar essa clínica que eu trabalho para eles, que eu fui treinada com eles, que é uma clínica de Birmingham, aqui na Inglaterra. Tá, eles são ingleses, tal, fui treinada com eles, e a vantagem de vocês me referirem, de falarem, eu vou contatar a clínica, mas eu vou falar que quem me referiu foi a Renata, é porque se você prefere fazer em português, eu vou ser a única que vou estar te dando essa chance de estar te ajudando. Informações aqui, gente, quem quiser contatar. Porque eu posso estar ajudando você que, por exemplo, nossos filhos que moram aqui no Reino Unido falam inglês. Sim. Mas muitas vezes os pais têm dificuldade, então precisa dessa pessoa ali. Então, eu faço o assessment tanto no inglês quanto no português. Só que eu não faço, que nem eu tô dizendo, sendo através de mim. Isso tem tudo feito através, porque eu fiz o treinamento, Joyce, mas eu sou como se fosse uma terceirização para a clínica. Sim, entendi. Tá? Então, tipo assim, eles que assinam no final, eles vai ter minha assinatura, claro que eu vou estar fazendo um assessment, mas é tudo através da clínica. Eles são registrados e tudo mais, tem um link com o NHS, mas é particular, tá? Mas o mais bacana também é que
uma coisa que não existe no Reino Unido, que muita gente sofre, é que aqui não tem os parcelamentos que existe no Brasil. E os diagnósticos privados é muito caro, a gente sabe. Sim. Só que essa clínica, né, me escutou e eles parcelam. Ai, que legal, gente. Acho que, não sei, até 10 vezes, 12 vezes eles parcelam. Que então, legal. eu achei que é muito mais acessível hoje, porque a lista de espera pelo NHS é uma coisa absurda, É verdade. né? Porque, principalmente, atrasou tudo por causa do Covid. Sim. E, como eu disse, as pessoas que já estavam na lista estão esperando, mas sempre está nascendo uma outra criança. Então, essas listas vão estar sempre ali. Elas vão estar sempre existindo. É verdade. Então, muitos pais não querem ter mais o problema de esperar 1 ano, 2 anos. Então, quem está querendo, né, ter o diagnóstico mais cedo tem essa possibilidade. Podem me contatar, tá? Sim. Sem problema, mas eu posso passar o link também. Sim. Vamos colocar aqui. Vou deixar o link, Eu vou deixar o link direto. aqui. Sim, E sim. também o Instagram da Rê vai estar aqui para vocês seguirem ela, Sim. para contactar ela. Vai ser bem bacana, porque tem gente que já me perguntou também, mas eu tenho que ir para Birmingham, né, fazer? Se você quiser ir para Birmingham, pode ir, mas o pessoal daqui da minha região, aqui do Southampton, Portsmouth, mas aqui do South, né, do Sul, a gente vai estar tendo uma sala que uma vez no mês vai estar vindo o representante dessa clínica junto comigo. A gente vai estar fazendo aqui quando tiver os agendamentos, para ficar mais legal. prático também. Muito legal. Tá? Muito legal, amiga. Meu Deus do céu, quanta coisa. Quanta coisa aconteceu. Quanta coisa aconteceu em todos esses anos. Quantas bênçãos, né, Rê? Nossa. Porque eu vejo que isso é bênção. É muita bênção. Muita bênção. A luta, ela vem, gente. Sim. Mas se você ter paciência, você chega lá. Olha pra Renata hoje. Sim. Você vê uma mulher sofrida, acabada, no hospital, Não mais. saindo com um cano no ringue, você não vê mais. Porque tudo aquilo ali foi um processo. Sim. Né? Foi ali, ela passou ali pelo processo, esmagada mesmo, Sim. para o Senhor fazer o que fez na vida dela. E eu quero, amiga, te parabenizar. Obrigada, Parabenizar mesmo. Mas eu também, Joyce, porque através do seu canal também vai estar assim, atingindo muitas pessoas, né? Em vários assuntos diferentes também. Né? Porque aqui eu posso estar oferecendo um suporte, claro, para uma criança especial, para um mental health, que eu trabalho muito, principalmente também através desse trabalho meu holístico, eu acabo, eu tô com alguns casais, não tô pegando muito agora porque não tenho tempo, mas eu trabalho também com os casais, tá? Que tem um filho especial, porque a gente sabe que a gente tem uma estatística por volta de 80% das famílias com crianças especiais se divorciam. E o ano passado, eu dou glória a Deus, porque o ano passado passaram várias famílias comigo, que já com papel de divórcio nas mãos, que já começaram assim, quero fazer o tratamento com meu filho, mas como que vai ser? Porque fica tantos dias comigo, vai ficar tantos dias comigo, tantos dias com os pais. Eu falo, não, vamos trabalhar vocês, e não divorciaram. E hoje estão assim, mais forte que nunca. Glória a Deus, aleluia, pra glória de Deus. Então eu falo, esse meu trabalhar não é só com a criança, porque vai além de você trabalhar com uma criança especial. E o que eu mais encontro também, Joyce, quando a criança, quando o pai chega em mim por causa dessa criança, eu sempre falo para Deus, tem mais coisa aí, né, Jesus? Se a família tá comigo, o Senhor tá mandando, tem mais coisas aí, não é, Jesus? E é muito bacana, porque é como se eu fizesse uma pergunta para Deus, mas ao mesmo tempo me preparando. Porque se eu tô me preparando, né, fazendo essa pergunta, tem mais coisas aí, então eu já estou me preparando se esse vai vir mais problemas. Né? Por exemplo, não vou dizer problema da criança, mas é uma mãe que tem traumas, é um pai que tem traumas, tá? Né? São muitas correntes para ser quebrada, né? E muitas vezes essas famílias, elas não é que elas se escondem atrás do problema da criança, mas aquele
probleminha que para eles seja essa criança apenas floresce o que ele já tem de problemas dentro deles. Então, é uma maneira que eu gosto de estar trabalhando, e é essa metodologia que eu vou estar escrevendo, que eu acho que, cara, quando você começa a trabalhar com essas famílias, Joyce, e você vê aquela família se divorciar, já tava com o papel para assinar. Meu Deus. Sabe? E você fala assim, mas o que será dessa criança? Como que será isso? Porque a maioria chegam em mim, a criança já passou dos 5 anos às vezes, aquela rotina da criança com o papai e com a mamãe, e vai ser quebrado. Então vai começar tudo de novo. Como que vai ser aquela mãe sozinha? Né? Eu sei que muita gente fala, né, melhor sozinho do que mal acompanhado, né? A gente escuta isso, né? Mas será que é mal acompanhado porque quer? Às vezes esse pai também precisa de um suporte. Exato. Essa mãe precisa muito de suporte. Sim. Claro que eu não vou, vamos dizer, né, falar sobre um abuso doméstico, são coisas diferentes que eu tô falando aqui, tá? Então, sobre essas causas, já é outro tipo de tratamento. Realmente, eu falo, às vezes tem que separar mesmo essa mãe com essa criança, porque a violência não é justo, né? Mas eu falo assim, às vezes aquele casal era tão lindo antes da criança, né, Joyce? Né? E não é legal aquela criança crescer sabendo que ele foi o problema de uma separação. É verdade, né? Então, eu trabalho com tudo, porque a Wise Advice oferece aplicações dos benefícios. Então, por exemplo, muitas mães chegam em mim e falam, eu trabalho integral, Renata, eu trabalho quase 12 horas no dia, eu chego, meu marido vai, então a gente não tá tendo, aí você já começa, vai ter problema no casal. Sim. Porque se o casal não tá se vendo, estão trabalhando, o que vai acontecer? Então, eu já pergunto como que você tá no país. Então, isso em qualquer lugar, tá? Qualquer país. Como que você tá no país e seus direitos. Aí começa a falar dos direitos. Aí que eu ajeito a vida da mãe. Sim. Ou do pai. Sim. Então, já arrumo, eu vejo se ele tem direito do benefício. Se ela tem direito do benefício e começa a receber, ela já pode diminuir o trabalho dela pra ficar em casa. E a maioria tá dando certo. Essa mãe já tá bem, essa mãe já tá tendo mais disponibilidade. Então, quando eu passo algumas dicas pra ela cuidar da criança, ela tá mais tranquila. Ai, que bênção. Porque a preocupação hoje, no mundo que nós estamos vendo, e sempre foi também, né, Joyce? É o financeiro. É verdade. Aí vem uma criança especial que... E aí, meus planos de trabalhar, de estudar... Como que eu faço com isso hoje? Eu sou um exemplo disso. Sim. Mas graças a Deus, meu marido sempre teve condições, né? Só que mesmo assim, eu lembro que eu falava para meus pais, eu não vou ser dependente de homem. Aí minha mãe falava assim, Deus vai trabalhar com você ainda, que a gente fala assim de submissa, né? Aí, e quando eu entendi essa submissão, né? É uma coisa muito importante, né? Você estar na missão. Isso. Você ser o copiloto, deixa ele ser o piloto. Exato. Então, aí eu fui começando a entender. Mas aí eu pensei, mas eu não preciso deixar de ser eu. Exato. Eu não preciso deixar de realizar os meus sonhos também. Só que eu tenho o meu marido como uma pessoa-chave dentro da minha casa. E eu digo pra vocês, com todo orgulho, ele sempre disse isso. Ele é o meu melhor amigo. Amém. Então, ele tem que se transformar seu melhor amigo. Como que você vai conviver com um ser humano que você casou para viver e morrer até o fim da vida? E ele não ser seu melhor amigo? Né? Não faz sentido. Muitos deixam de ser na caminhada, né, Rê? Pela falta de relacionamento. Exatamente. Né? E é aí que tá, Joyce, porque se não é um filho especial, sempre vai ser algo. Sempre vai ser algo, entendeu? Então, eu acho que essa convivência, e ele me apoia em tudo, porque tem gente que fala assim, nossa, meu marido não deixaria eu jamais ficar viajando pra lá e pra cá, com esse trabalho, com essas coisas. Não, ele me apoia com esse tipo de coisa. Ele fica com o maior orgulho que as crianças quando eu preciso ir. Eu falei com ele, como você conseguiu ficar um mês sem a Renata? Ela foi pro Brasil ano passado. Ele ficou aqui com as crianças. E assim, é muito lindo de ver, assim, sabe? Sim, porque ele teve um posicionamento que eu gostaria muito de deixar esse recado pros pais também. Sim. Seja pai. Isso. Não seja só provedor. Be a father. Don't be only a provider. Be a father.
Porque ser pai é algo muito especial. Você vai passar para o seu filho coisas de um homem, coisas do pai, que a mãe não tem isso. Be a father is something really special. You will give to your child something that the mother can't do. And vice-versa. Né? And the other way around as well. So the father can't give to the mother what the mother can give to the child, actually. Então, o que acontece? Isso, eu falo pra você que é especial, porque algo ocorreu com a gente que fez a gente enxergar isso vividamente. Que foi o momento que eu estive na UTI, que os médicos falaram que era 50% de chance. É uma grande porcentagem, mas é a metade. Sim. Então, não estava 60%, 10% a mais no positivo de eu sobreviver. Então, quando isso aconteceu e quando eu voltei, eu falei, nós temos que nos preparar, você ser o pai dessas crianças. Sim. Porque e se eu não tivesse voltado? Que teria acontecido, né? Você entende? Então, a gente não tá assim preparado, se acontecer de novo, porque lógico, eu tenho a chance, eu tenho isso comigo, mas em nome de Jesus isso não vai voltar. Mas às vezes acontece isso pra gente ter uma realidade mais concreta na nossa vida. Sim. Sabe, da gente entender realmente que a vida, ela é muito frágil. Mas Deus que tem o controle sobre isso. Sim. Só que a única certeza que nós temos na vida é que a gente nasce e que a gente parte um dia. É verdade. Então a gente tem que estar preparado a ser mamãe. A gente tem que estar preparado a ser papai. Sim. Imagina você só provedor, e aí? Você não sabe fazer mais nada, pai? O que acontece? Você é o primeiro a querer pular da ponte. Entendeu? Então você aprendendo tudo isso é outra coisa. Hoje, meu marido, todo mundo fala assim, ingleses, né? Mas eu vejo meu marido assim, cara, às vezes eu acho que ele cuida melhor que eu. Por quê? Porque eu acho que o homem, quando ele aprende algo, ele faz com muita excelência. Mas é verdade. Eles fazem, nossa, eu tenho que sobressair disso daqui. Não é o meu forte, mas eu tenho que sobressair. Então eles tentam fazer perfeitamente aquilo. Sim. E eu sou muito grata por isso, sabe? Muito grata. E você sabe também, Joyce, a gente não tem famílias aqui. Né? Às vezes vem o irmão, vem alguém visitar. Mas a gente é muito solitário, vamos dizer, né? Sobre isso. A cultura inglesa também, tipo, eu tenho minha sogra e tal, mas não é como a nossa vida brasileira. Então, você vai depender de um amigo, você vai depender de alguém. Tem que ter realmente aquela fonte, né, de suporte. Sim. Mas, no meu caso, foi mais complicado ainda, porque a minha sogra precisa mais de mim. Também, né, já é uma pessoa mais idosa, né, meu marido não tem o pai, desde quando ele tinha 11 anos, faleceu com câncer, então não temos, assim, uma família, não tem família, assim, pra falar assim, a gente vai contar. Sim. Então, se a gente não for um casal forte no relacionamento, viver realmente, assim, com os princípios de Deus, assim, na nossa vida, eu falo pra você, nada deveria, não era pra dar certo. Não era pra dar certo, Joyce, porque foi um sofrimento muito grande. Mas é isso, essa é um pouquinho da minha história, esse é um pouco do que eu faço, tô aí sempre pra maioria. Me perdoe também quando demora um pouquinho pra responder vocês, que eu sei que tem algumas mamães que falam, mas ela demora às vezes pra responder, mas não é que eu sempre vou estar com alguém, e quando eu tô em alguma reunião, principalmente com escolas, eu tô tendo muitas reuniões com escolas, pessoal, e quando eu tô nessas reuniões, eu não posso simplesmente atender, tá? Mas eu falo pra vocês, se você mandou, pessoal, me manda novamente outra mensagem. Então, se lembre, se você me contatou, não consegui te responder, me perdoe, mas manda outra mensagem, tá bom? Que eu vou ter o maior, assim, prazer de estar respondendo pra você, tá? E uma outra coisa, não deixe de se inscrever no Ative Desativado aqui no canal da Joyce, tá? Que tá sendo uma bênção, tá sendo maravilhoso, vai edificar muito vocês com vários assuntos diferentes, né? Porque às vezes a gente
escuta um assunto, não é tanto particular para nós, mas sempre vai estar ajudando uma outra pessoa, tá? Ative o sininho, que vai ser maravilhoso. Mas muito obrigada, Joyce. Obrigada a você por ter vindo, Rê. Você Obrigada. É uma bênção. Você também. Nas nossas vidas. Gente, muito obrigada por ter ficado até agora, por ter recebido aí todas essas instruções maravilhosas. Eu espero que você, mamãe, papai, que precisava ouvir, pratique. E siga a Renata, tá? Todos os dados dela já estão aqui. Qual é o seu Instagram, Rê? É @Renata Noice, com Y, Noice. Tá? E a Renata está deixando lá todas as informações, está sempre postando, sempre fazendo live com pessoas que entendem do assunto, com profissionais da área, médicos, palestrantes, pessoal assim muito interessante. Então, não deixe de seguir a Rê, de estar lá falando com ela. Você que precisa de ajuda, que precisa de alguma informação, entre em contato com a Rê, que ela vai estar lá para responder para vocês, tá? Sim. E até semana que vem. Tchau, gente. Beijo. Bye, bye. Tchau.